Oh, glória a Deus. A todos cumprimento com a graça e a paz de Deus. Deus abençoe os irmãos que de casa estão assistindo. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Antes de ouvirmos a palavra, vamos orar neste instante. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por esta bênção, muito obrigado pela graça que temos de poder nos aproximar de Ti em espírito e em verdade. Muito obrigado por nos proporcionar meios de podermos clamar, de podermos orar, de podermos louvar, te engrandecer, te exaltar, enquanto ainda é possível. Que a Tua graça cresça no nosso coração, na nossa vida, e assim possamos estar a cada dia que passa e colocando a Ti em primeiro lugar das nossas vidas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 2. Livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 2. Estamos estudando a série Milagres de Cristo, nessa quinta temporada. Estamos estudando todos os ensinamentos que Cristo deixou. E vamos estar vendo aqui mais um importante ensinamento. Livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 2, que assim nos diz. Olha só. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falardes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Olha só então. Então nós aqui vemos nesse ensinamento de curtas palavras, aonde ele trabalha uma questão bastante importante. Consegue colocar lá na nova versão, só para a gente trabalhar então com as duas, aonde nós vamos falar um pouco da questão da emoção, da questão do comportamento, da questão da atitude, da questão das escolhas, de vários ensinamentos que aqui esses versículos trazem. Olha ali então numa outra versão um pouquinho mais clara. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E o 3? O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Então observa que ao longo da vida que Deus nos concedeu, que concedeu a mim, que concedeu a você, Ele nos deu o direito à liberdade, livre arbítrio. Ao longo da tua vida você vai fazer escolhas, você vai tomar decisões, e essas escolhas e decisões vão te aproximar da verdade ou te afastar dela. Essas escolhas vão te levar por um caminho bom ou vão te levar por um caminho ruim. Ao longo de toda a nossa vida, Deus tem sido bom com todos nós e nos permite podermos sermos, por vezes, testados para que nós venhamos se conhecer. Porque uma característica do ser humano é que ele ama elogios e não se dá muito bem com a crítica. Mesmo que quando você estuda a área da crítica, mesmo que quando você estuda a área dos elogios, você percebe que os elogios muito pouco agregam ou produzem algo novo na nossa vida, a não ser confirmar aquilo que por vezes nós já sabemos.
Já a crítica, ela tem o poder e a força de, quem sabe, nos abrir os olhos e nos ajudar a enxergar a verdade enquanto ainda é possível se fazer alguma coisa. Deveríamos, então, estarmos atentos à crítica para ela nos tornar melhores e não tanto aos elogios para não nos tornar pior. Nós já vimos lá na série Atitudes, que o apóstolo Paulo ele diz que o conhecimento é importante, conhecer a palavra de Deus é importante, aumentar o teu conhecimento é importante, alcançar os dons espirituais é importante, mas junto com tudo isso, sempre virá junto, casadinho, o orgulho. O conhecimento, a sabedoria, os dons, os talentos nunca virão sozinhos, o orgulho sempre virá junto. A gente aprendeu lá com Paulo que para dominá-lo, a única forma é através do amor. O amor de Cristo, quando tem liberdade em nós, ele consegue nos dar condições de nos controlarmos. Porém, é importante que ao longo da nossa vida, Deus nos permita viver momentos onde vai nos abrir os olhos, onde vai nos permitir enxergar a verdade. Porque se ele ficasse em silêncio e não permitisse que nada de ruim acontecesse no meio do seu povo, nenhuma alma se salvaria. Porque ia todo mundo estar acomodado, porque a tendência das pessoas buscarem a Deus é quando tudo está dando errado. Aí começam a buscar a Deus como nunca, orar como nunca, clamar como nunca. Eu preguei esses dias um outro ensinamento onde entrou a história de Marta e Maria, aonde nós vemos num primeiro momento Lucas descrevendo este encontro que Jesus foi convidado por Marta para ir até a casa delas, e ao longo deste tempo, Marta preocupada com todos os afazeres, com todos os compromissos, e Maria ouvindo a Cristo. Chega num dado momento, Marta vem até Cristo e diz: Senhor, fale com a minha irmã para que ela venha me ajudar. E Cristo diz: Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. O tempo passa, o momento passa, e aí João vem e descreve lá no capítulo 11, um momento onde o irmão delas, Lázaro, vem a falecer. Quando Jesus, 4 dias depois, aparece, ele nem tinha chegado até a casa delas. Marta ficou sabendo que ele estava vindo. Adivinha quem foi a primeira que correu até Jesus? Marta. Veja que aquela que antes não dava muita bola em aprender, em ouvir, em conhecer, na hora do sofrimento foi a primeira que correu. Porque o sofrimento nos ensina a nos aproximarmos de Deus. O sofrimento nos ensina a despertarmos para Deus. Naquela situação, naquele momento, Cristo ainda pôde, com a autorização de Deus, reverter aquela morte. Lázaro vem a ressuscitar. Cristo ele não fazia nada por conta própria, Cristo não fazia nada porque ele queria que aquilo acontecesse, não, de forma alguma. Tudo que ele fazia, ele o realizava porque Deus o havia autorizado. Tanto é que ali no final do capítulo 11, Cristo ele diz a seguinte frase ao falar com Deus: Pai, muito obrigado por me haver escutado. Então, observamos que as situações são importantes para revelar a verdade que de fato está em nós. Nas oportunidades de aprender, grande parte, por vezes, do cristão está preocupado com muita coisa. Quando o sofrimento bate, todo mundo ama a Deus como nunca. Nem sempre daí há muito o que fazer. Por isso que a oportunidade é dada em pequenas situações ao longo de toda a tua vida. Você vai viver situações onde
você vai ter a tua paciência testada, você vai ter as tuas emoções testadas para que de fato você descubra quem você é. Quem de fato você é? Se realmente é alguém que ama a Deus ou está mais para uma Marta preocupada com as questões do dia a dia. No sofrimento é a primeira que corre, na hora de sentar a aprender, sempre tem compromisso. Tem compromisso. Né? Às vezes a gente faz os estudos, as pessoas dizem, bispo, hoje eu não vou poder ir no estudo. Por mim não tem problema nenhum. Os anjos, pelo menos os anjos vindo e ouvindo, tá bom. Né? Porque a salvação é individual. É cada um que vai decidir o que é importante e o que não é na sua vida, o que é mais importante ou o que é menos importante. Nós escolhemos isso. Ao longo de toda a vida, nós vamos fazendo escolhas, como Marta fez escolhas, como Pedro fez escolhas, como João fez escolha, um dos únicos apóstolos que estava lá ao pé da cruz, junto com Cristo. E quem sabe não foi por isso que ele também foi um daqueles que recebeu a graça de escrever o Apocalipse, né? Algo que é um verdadeiro mistério há 2000 anos desde a sua escritura e que pouco a pouco a gente vai poder enxergá-lo. Mas eu quero chamar a tua atenção para esse momento onde Cristo ele trabalha, volta ali no 2, por favor, aonde ele trabalha este conceito importante, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A questão não é os teus segredos. Então, quer dizer que se eu tenho um segredo e eu for na igreja, Deus vai contar para todo mundo. Irmão, a questão não é os segredos que você tem ou deixa de ter. A questão é se você está caminhando para a salvação ou para a condenação. A questão é se a tua forma de pensar, a tua forma de agir está te aproximando de Deus ou te afastando dele. Vemos que em um dado momento Cristo foi provocado. Trouxeram uma mulher que, segundo eles, foi pega em adultério, e eles perguntam a Cristo, mestre, a lei diz que uma adúltera deve ser apedrejada, e tu o que o dizes? Cristo, muito inteligente, mantém a calma, mantém a tranquilidade, não tem pressa para responder, a pressa é deles, não é dele. Novamente eles perguntam, Cristo continua escrevendo na areia. De novo eles perguntam, e Cristo, muito calmamente, olha para eles e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nada mais. O fez, um a um foi largando as suas pedras e indo embora. Vemos então um homem que não agia por impulso, mas de fato guiado pelo Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, Pedro, aonde mesmo depois de 3 anos vendo milagres, prodígios, maravilhas, mortos ressuscitarem, vemos que Lázaro não foi o único a ser ressuscitado, teve o filho da viúva de Naim, se eu não me engano, é esse o nome, que foi ressuscitado, teve aquela outra menina que também foi ressuscitada, ou seja, aí eles viram tudo isso, que a morte para Cristo não era um problema, que morrer não era um problema. Porém, no momento que ele sofreu uma pressão, apenas perguntaram, tu é um daqueles que andava com ele? Pedro, por 3 vezes, nega que conhecia Jesus. Capaz que Pedro conhecia Jesus, só tinha andado até em cima da água com ele. Né? Mas na hora de mostrarmos quem de fato nós somos, é ali que toda a fé desaparece, toda a confiança desaparece, aí o medo fala alto, o desespero fala alto, as emoções negativas falam alto e, por consequência, a gente não consegue se manter naquela fé que achava que tinha. Pedro achava que tinha muita
muita fé. Senhor, se necessário for, morrerei contigo. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Cristo tinha esta capacidade de mover, de mexer com nós de tal forma a fim de que a gente pudesse, ao longo dos nossos dias, enxergarmos na prática quem de fato está operando em nós, quem de fato está tendo liberdade para agir em nós, quais são de fato as nossas preocupações. Vemos então que aqui nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. Você pode viver a fé que você quiser. Você pode crer do jeito que você quiser, do modo que você quiser. Porém, vai chegar um momento onde isso tudo vai ser revelado, onde você vai estar diante de situações onde somente tendo muita força de Deus para reverter aquela situação. E será que você vai ter toda esta força para isso? Ou vai sobrar só o medo, o desespero, porque começou a perceber que na prática não é tudo aquilo que imaginava ser? Perceba que a vida vai pouco a pouco demonstrando, será que eu sou uma pessoa que me controlo diante das agressões? Ou se me atira uma pedra eu dou uma tijolada? Né? Quando lemos ali, se te baterem numa face, te ofereça outra, lindo isso. Cremos, confiamos até o dia que alguém nos xinga. E ainda se você é gordinho e alguém te chama de gordo, tu fica bravo com isso e quer até rebater por causa disso, né? Por quê? Porque você não tem esse preparo de ter em mente, a questão não é o que as pessoas pensam ao meu respeito, a questão é o que Deus pensa ao meu respeito. Se as pessoas não querem gostar de mim, quem está perdendo é elas. Agora, eu tenho certeza que se eu estiver fazendo da forma certa, no momento que eu mais precisar, lá Deus estará comigo. A salvação é individual. E eu acredito que quando ele fala de salvação, não é apenas sair da terra e ir morar com Deus. É também no momento que você estiver enfrentando um grande problema na vida, é definir se Deus vai agir ou ficará de braço cruzado. Se Deus vai ouvir a tua oração ou vai tapar os seus ouvidos para aquilo que você está dizendo. Se Deus vai querer te ajudar ou ele vai decidir não fazer nada. Porque como tem um louvor que os jovens cantam, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer nada, ele continua sendo Deus. Ele continua com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com os mesmos milhões e milhões de anjos o servindo. E se você ficar brabo, furioso com ele, querer jogar tudo para o alto, ele te enfia no inferno, esquece que um dia tu existiu e continua levando a vida dele do mesmo jeito, da mesma forma como sempre fez. Até porque você não seria o primeiro a entrar no tormento e ser condenado lá. Então observa que esta realidade, a cada dia ela vai sendo manifesta no nosso dia a dia. Somos expostos a situações, provocado em situações pequenas, claro, diante do que em breve vai acontecer, mas somos provocados para descobrir quem de fato nós somos. Aquilo que nós passamos até agora, aquilo que tudo nós enfrentamos é pequeno, é pouco, é insignificante. Pedro viveu na vida dele isso. Pedro achava que o grande problema que ele tinha era estar vendo Cristo sendo crucificado e achar que poderia ser morto também. Que ter negado Jesus era um grande problema. Não, esse era o menor dos problemas dele. Os piores ainda viriam, como ali em Atos 5, onde ele é preso e chicoteado de forma injusta, e mesmo assim sai dali alegre, feliz, cantando, porque agora ele foi digno de padecer pelo nome de Jesus. Veja que nós estamos falando de um homem aonde o que estava pesando no seu coração não era a humilhação que ele estava enfrentando,
E isso nem passou na cabeça dele mais. O importante, o que movia com as suas emoções, era ter passado por aquilo e estar feliz porque era por amor a Jesus. Isso é uma pessoa transformada. É quando nós somos expostos a estas situações e conseguimos ser mais fortes do que ela. É quando nós mesmo perdendo, conseguimos nos manter firmes, conseguimos nos manter pregando a palavra de Deus, como ao longo do livro de Atos, que nós já estudamos. Um dos apóstolos vem a ser assassinado, se não me engano, Tiago, e os demais abandonam a fé, param de pregar. Não, se o tempo dele terminou na terra, o nosso ainda não, vamos continuar pregando, vamos continuar falando. Teve outro, um jovem, que também era diácono, né? E ele veio a ser assassinado, apedrejado com o apoio de Paulo. Os demais pararam de pregar. Não, a igreja naquela época se espalhou para as cidades vizinhas e aproveitavam isso para levar o evangelho a regiões onde nunca tinham levado. Então a gente percebe que o ser humano, quando ele consegue de fato se converter a Deus, conversão, ele para de se preocupar com o carnal e começa a enxergar o espiritual. O problema de Pedro não era ser chicoteado, xingado, humilhado. O problema de Pedro era enfrentar isso e não continuar alegre, feliz, porque Cristo estava com ele. Vemos que Paulo, que no começo da sua fé passou cerca de 15 dias com os apóstolos e depois seguiu um caminho diferente, foram se reencontrar 18 anos depois ali em Gálatas, mas ele aprendeu esse conceito, essa ideia. A questão não é os problemas e as humilhações que nós vamos passar. Isso faz parte da vida. Nós que somos fiéis a Deus vamos enfrentar humilhações. O ímpio que nem acredita em Deus também enfrenta humilhações. Então, se o ímpio que não acredita se sentir humilhado é triste por causa disso, e eu, como crente, me sentir também triste, humilhado por causa disso, o que me diferencia do ímpio? O que me diferencia do ateu? O que me diferencia do católico? O que me diferencia de qualquer pessoa que tem uma religião? Se quando a verdade é revelada, ela é igual na minha vida e é igual na vida do ateu. Ele se sentiu humilhado, eu estou me sentindo também humilhado. Ele se sentiu injustiçado e eu estou me sentindo também injustiçado. Que diferença que há entre mim e ele diante de Deus que tudo enxerga? Nenhuma. Acabamos sendo vistos como iguais. Na hora da prova, na hora de fazer a prova, ambos tiram 0. Ah, mas um estudou muito mais e o outro não estudou nada. Sim, o que adianta se a nota é 0 para ambos? Não muda nada, ambos são iguais. Então nós vemos que quando o texto fala que nada que esteja em oculto, isso vai aparecer, vai ser conhecido, ele está demonstrando não apenas aquilo que muito se fala de segredos e assim por diante, mas está trabalhando este conceito de realmente a fé que eu acredito ter em Deus, a crença que eu acredito ter em Deus, ela é verdadeira ou na hora de mostrar isso somos iguaizinhos ao ateu? Nos sentimos humilhados do mesmo jeito, nos sentimos entristecidos do mesmo jeito, nos sentimos diminuídos do mesmo jeito, nos sentimos injustiçados do mesmo jeito. Ou seja, quando Deus olha para o ateu e olha para mim e para você, enxerga ambos reagindo do mesmo jeito, da mesma forma, sem nenhuma diferença. Deveríamos ter aprendido com Pedro, que quando foi chicoteado ficou feliz da vida. Deveríamos ter aprendido com Paulo, que quando estava preso injustamente, ele começou a cantar e a adorar a Deus e viu as celas da prisão tremerem e se abrirem. Deveríamos estar percebendo
que deve haver uma diferença dentro de nós e não deve ser na carteirinha de membro, seja de uma igreja evangélica, na carteirinha de católico, na carteirinha de ateu, porque isso tudo é papel e são apenas títulos. Mas, de fato, no meu coração e no teu deveria existir uma forma diferente de reagir e não igual. Observe que ele continua dizendo no versículo 3. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Isso me lembra um texto de Mateus que diz: toda palavra ociosa que sair da nossa boca nos será cobrada um dia. Nenhuma vírgula, nenhuma palavra que você falou sem querer, sem pensar, será esquecida por ele. Ele vai lembrar de cada uma dessas palavras no momento que ele tiver que agir para nos defender ou para cruzar os braços e nada fazer. Ele vai lembrar de tudo isso. E quando ele botar na balança de que forma nós reagimos diante das situações que no versículo anterior eu acabei de citar. Reagimos igual? Sentimos igual? Pensamos igual? Vivemos igual? Então nós somos iguais àqueles que não merecem a ajuda de Deus. Porque não há diferença em nós. Por isso que a Bíblia diz, e Paulo muito falou, e nós vimos bastante isso lá na série Atitudes, e lá na série Emoções, que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. O que é graça? Graça é relacionamento com Deus. Relacionamento. É as minhas emoções e meus sentimentos estarem ligados aos sentimentos de Deus. É eu conseguir agir e reagir da forma mais próxima possível daquilo que Deus espera que nós venhamos reagir. Digo mais próxima porque nunca seremos perfeitos. João mesmo alertou em uma das suas últimas cartas, lá em 1 João 1,8, quem diz que não peca, mente e engana-se a si mesmo. Então, se falássemos que nós conseguimos fazer exatamente da forma que Deus quer, já estaríamos mentindo, porque isso a Bíblia mesmo diz que não é possível. Porém, Pedro, com os seus efeitos, com as suas falhas, com os seus erros, que teve que em um dado momento ser repreendido pelo apóstolo Paulo, mesmo assim, ele conseguia não agir, não ter a mesma reação que o ímpio, que o incrédulo. Ao invés de se magoar, ele dava graças a Deus por aquilo que estava acontecendo. Paulo aprendeu a ter o mesmo pensamento. Ao invés de reclamar com Deus, porque isso não é justo acontecer comigo, não é justo acontecer com a minha família, porque eu sou fiel, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O apóstolo Paulo diz, não faça isso. Em tudo dai graças. Deus não comete erros, ele sempre sabe o que faz e é perfeito em tudo que ele faz. Se não está entendendo, apenas louve, engrandeça, exalte ao Senhor. Ao seu tempo, tudo será revelado e demonstrado. Mantenha o teu relacionamento com Deus. Eu não amo a Deus porque a minha família está abençoada e não, o meu amor por Deus tem que ser igual. Vivos ou com Deus no céu, o meu amor por Deus tem que ser exatamente igual. Ganhando ou perdendo, o meu prazer com Deus tem que ser exatamente igual. Recebendo elogio dia e noite, ou sendo injustiçado dia e noite, o meu prazer em servir a Deus tem que ser exatamente igual. Porque se não é igual, eu estou sendo igual a um ímpio, igual a um incrédulo. Eu estou tendo com Deus reações e emoções que o ateu tem, que qualquer pessoa de qualquer outra religião tem, não há diferença nenhuma em mim. E quando chegar os dias difíceis, como ele
previu em Mateus 24, 25, em Lucas 21 e outros tantos textos, Deus vai olhar para baixo e ver que nós não somos dignos de receber ajuda dele, porque nós somos iguais àqueles que não merecem receber ajuda nenhuma dele, porque não temos um relacionamento com ele, não estamos realmente firmados nele, não estamos realmente atentos, alegres, felizes, porque fomos dignos de padecer pelo nome de Jesus. Estamos com os nossos corações entristecidos, estamos com a nossa mente perturbada pelas injustiças que acontecem. Injustiças essas que o próprio diabo, usando este ou aquele, as fraquezas que todos nós temos sem exceção, porque se não as tivesse seríamos perfeitos, usando essas fraquezas, conseguiu me atingir, conseguiu me incomodar, conseguiu me desanimar, conseguiu me colocar para baixo, conseguiu me induzir até pensar em sentar e não fazer mais nada. Porque é justamente isso que ele quer, que a gente siga um caminho diferente daquele que Deus escolheu para cada um de nós. E para não nos estendermos, isso me lembra também Pedro, porque depois da crucificação, depois que ele negou Jesus, Pedro ele até pensou em voltar a ser pescador. Eu vou largar esse negócio de apóstolo, não é para mim mesmo, não vale a pena, eu não mereço isso, vou voltar a ser pescador, vou levar a minha vida do jeito que eu acho melhor, que vai ser melhor assim. Lá Pedro tentou pescar, não pegaram nada, chegando na praia, quem estava ali esperando ele? Cristo. Cristo ressuscitado, já com o peixinho no fogo, esperando ele, porque foi para isso que ele foi escolhido. Então é que a escolha de Deus na minha e na tua vida, ela consiga ter muito mais espaço na nossa vida do que qualquer coisa terrena que o mundo, que a vida nesta terra pode produzir. Que nós possamos conseguir amar a Deus acima de tudo isso, para que quando aquilo que foi falado no escuro, ou que fizemos para Deus e quem sabe ninguém ficou sabendo, ou muito poucos ficaram sabendo, quando Deus for revelar, falar aos telhados, ao falar de mim e de você, vai ter muita coisa boa, muita bênção para derramar sobre nós. Da mesma forma que sobre os maus, a sua mão também vai agir e vai pesar, porque há tempo de plantar e há tempo de colher. Recomendo, se você nunca leu o livro de Jeremias, leia. Ele segue a mesma linha de pensamento de Isaías, porém é um livro muito mais fácil de compreender. Estamos estudando até ele ali em Canoas. E no livro de Jeremias, Jeremias ainda jovem, novo, mas com talento para ser profeta muito grande, Deus contando para ele tudo que ia acontecer de desgraça no meio do povo, e Jeremias fica preocupado porque ele era um ser humano como nós, tinha família, tinha amigos, tinha pessoas que ele amava, e ele ora ao Senhor e o Senhor responde: Jeremias, não ore a mim mais por este povo, pois eu não ouvirei. Quando eles me procurarem, quando eles clamarem a mim naquele dia, eu não os ajudarei, eu não os ouvirei. O tempo foi dado para todos. A oportunidade foi dado para todos. Cristo mais uma vez demonstra, dando já no Novo Testamento, a parábola das 10 virgens, 5 sãs e 5 loucas. Mais uma demonstração deste conceito que Paulo depois trabalha, que até a paciência de Deus tem limite,
que tudo tem limite na vida, aonde ele demonstra que mesmo aquelas virgens agora, estando com as lamparinas lotadas de água, estando do jeito que tinha que ser, agora estão corretas, bateram na porta e o Senhor disse: não vos conheço. O tempo para plantar encerrou. Mesmo que neste momento você se torne o melhor cristão que já pisou na terra, eu não quero mais te ouvir. O tempo encerrou. Busque ao Senhor Jesus enquanto ainda é possível. Nós, pastores, podemos ensinar. Depois você vai fazer o que quiser com esse ensinamento. Nós podemos te alertar, nós podemos te avisar, nós podemos explicar a Bíblia da forma mais clara possível, se ela vai entrar no teu coração, ou vai cair como uma semente sobre as pedras, porque você já tem um conceito de religião muito bem formado, aí é você com Deus. Nós podemos ensinar, nós podemos falar, como Cristo ensinou e falou a estas pessoas. Alguns ouviram, outros não, mas a oportunidade foi dada para todas. Examine-se o homem a si mesmo, para que no dia mau você possa estar com a tua bênção e com a tua proteção nas mãos. Do contrário, nada mais será possível fazer, nem no céu, nem na terra, porque é momento de colher. Não será mais momento de plantar. Jeremias viveu isso ali no tempo de Cristo, da mesma forma, e nós em breve vamos estar vivendo isso também. E hoje é tempo de você orar e buscar a Deus. Hoje é tempo de, independente como está a sua vida, você, quem sabe de casa, está assistindo, dando tudo certo, dando tudo errado, não perca tempo com os problemas da vida. Te agarra com Jesus, te agarra com a verdade. Aprenda a amar a Deus de fato sobre todas as coisas. Não olha se estão sendo justo ou injusto contigo. Isso um dia vai terminar. Assim como terminou para Pedro, terminou para Paulo, terminou para Tiago, terminou para todos os que serviram ao Senhor Jesus, e os que serviram de forma correta estão há milhares e milhares de anos vivendo uma vida maravilhosa. Porque o tempo de vida na terra terminou. Então, não busque viver aqui. A nossa vida não é aqui, a nossa vida é lá com Deus depois. Porém, aí vai da escolha de cada um. Livre arbítrio. Nada seja feito por força, nada seja feito por violência, tudo seja feito por amor. Amém? Porque quando a gente faz não por amor, faz apenas porque alguém disse, estamos apenas repetindo rituais que não produzem relacionamento com Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.